pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa parte final, todos vamos dizer juntos: 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. De novo: 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Aleluia. Esta é a marca do protestantismo. Esta é a marca do evangelicalismo. É de nós sabermos que estamos fundamentados na nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que fizemos questão de abrirmos a Bíblia neste texto? Hoje o tema que quero falar são dos 5 solas. Já foram bem expostos durante as palestras no decorrer desses 4 dias. Quem prestou atenção no banner aqui dentro, como ali fora, está bem exposto os 5 solas. E por que fizemos questão de fazermos a leitura nesse texto? Porque Lutero, antes de afixar as suas 95 teses, ele vivia uma confusão quando ele olhava a realidade daquela época. Um período de confusão espiritual, um período de decadência moral, um período de devassidão no meio do clero, um período de total erro na parte doutrinária. E Lutero, quando ele estudou Romanos, e principalmente esse texto, ele, quando lia esse texto, não compreendia a profundidade de se dizer a justiça que se manifesta pelo Evangelho. Ele não compreendia bem. Todavia, após ele estudar esse texto de Romanos, como também Romanos capítulo 5, verso 1, como também Filipenses capítulo 3, verso 9, a sua mente foi aberta para entender que a nossa salvação não está presa a rituais, a obras, a uma questão de religiosidade, mas está atrelada à obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, no decorrer desta palavra, quero trazer para vocês a profundidade do que Lutero conseguiu enxergar neste texto e como é aplicada a grandeza dessa salvação em nossas vidas, porque inclusive uma das doutrinas peculiares do protestantismo, do evangelicalismo até, é a ideia da nossa justificação pela fé somente. A crença nossa de que nós somos justificados por meio da fé somente. Bem, amados, quem esteve aqui no primeiro dia viu como eram os detalhes históricos do momento em que a reforma protestante surgiu. Questões políticas, questões espirituais, questões morais. Isso foi bem exposto, inclusive, e fizemos questão de propósito mesmo, que fosse isso bem apresentado, para que pudéssemos entender a necessidade da reforma protestante, de como ela era necessária. E não foi por um acaso, não foi apenas algo do nada, mas sim houve um desenvolvimento de uma ideia, de um pensamento e de homens que se entregaram
em busca, sim, de um renovo espiritual, de um renovo doutrinário. Por isso que a Reforma Protestante, apesar de muitos livros de história terem ela apenas como algo político, algo social, mas o âmago da Reforma Protestante é de que ela foi, sim, um retorno doutrinário, uma reforma doutrinária, em busca de voltarmos aos primórdios da fé cristã. Essa é a grande característica da Reforma Protestante. Contudo, uma grande pergunta quando se fala da Reforma Protestante, depois desses 4 dias que a gente esteve aqui presente, com certeza e o que isso tem a ver comigo? Legal, nós somos frutos dessa obra, e daí? Muita gente já até questionou, o que tem a ver? Que relação tem nós estarmos relembrando aqui um evento de 500 anos atrás? Antes de adentrarmos aos 5 solas, eu quero que você olhe comigo, saia um pouco do seu universo e entre e reveja o universo real que é comum nosso. Como está a realidade dos nossos dias? Olhamos para a nossa nação, uma nação em que já não se tem mais princípios cristãos como primordiais. Se diz uma nação que era cristã, de origem católica, mas que na verdade as pessoas vivem o ateísmo prático, vivem como se Deus não existisse. Como William Lane Craig diz, as pessoas vivem um mundo de 2 andares. O seu cotidiano, ela vive um andar de baixo, como se Deus não existisse. Vivem a sua vida, as escolhas são delas, elas fazem o que quiserem, o que der na telha, o que der na cabeça, é o que elas fazem. Você olha e liga a televisão, não se tem mais Deus, não se chama nem mesmo o mundo de criação, se chama o mundo de natureza, para se eliminar qualquer ideia de ter havido um Criador. Nos nossos livros, não se diz que fomos criados por Deus. Dizem que somos frutos do acaso mesmo, de um Big Bang, do nada. Somos evoluções. Olhamos de um lado para o outro, e os diálogos das pessoas não é mais de pensar aquilo que agrada a Deus, aquilo que é certo, mas aquilo que eu tenho prazer. Estamos na sociedade em que se busca o prazer pessoal. Logo não se importa mais se estou quebrando paradigmas sociais como a família. Não se importa mais com princípios antigos nossos de valores. Está tudo sendo derrubado, porque o que se importa é viver o andar de baixo. Mas existe o andar de cima. William Lane Craig diz, é interessante mesmo, quando se passa perto da morte, quando se pega uma doença fatal, quando se tem um susto escabroso, quando se passa por um momento difícil, aí lembra-se de algo sobrenatural. Mas como a sociedade brasileira é sincretista, ela não lembra mais de Deus ou do Deus dos seus antepassados. Muitos protestantes estão do mesmo jeito. A nossa sociedade, por ser sincretista, de manhã está numa roda espírita, meio-dia ela pode até visitar um outro tipo de seita,
de noite até visita a nossa igreja e de madrugada pode estar muito bem numa rezadeira. Esse é o nosso povo brasileiro, que não tem mais identidade religiosa. E cada vez mais vemos um povo pós-cristão. Enquanto que na América Latina há esse sincretismo, quando nós vamos para a América do Norte, para a Europa, vemos uma sociedade altamente racionalista e que Deus realmente não tem mais espaço. Mas o que me assombra, irmãos, não é o mundo, porque o apóstolo João já havia apregoado há 2000 anos atrás que o mundo jaz no maligno. E não devemos esperar coisa boa do mundo, mas como o Apocalipse diz, que aqueles que estão sujos vão se sujar cada vez mais. O que dói em nossas almas é que quando olhamos para a nossa realidade, nós vemos, na verdade, uma decadência dentro do nosso meio evangélico, que em vez de influenciar as nações, tem sido influenciado pela cultura do mundo. Em vez de remar contra a maré, tem sido levado de forma escabrosa até por ela. As nossas igrejas, quando nós paramos para observar, não conseguimos ver muita diferença do mundo e mais ainda da igreja medieval, a qual Lutero bateu de frente junto com os reformadores. Quer ver um exemplo? A igreja medieval é uma igreja que estava sob uma autoridade papal, e o Papa com um poder absoluto. Era o vigário de Deus, o representante de Deus na terra. O que ele dissesse, os reis tinham que aceitar. Toda a sociedade tinha que aceitar. E o Papa era um mediador entre Deus e os homens. Olhamos para os dias de hoje, não temos um Papa no meio evangélico, mas temos vários Papas no meio evangélico. Dia após dia, vemos o personalismo. Pessoas que estão surgindo como ícones, e não para pregar o Evangelho de Jesus, mas para pregar o próprio Evangelho. Dia após dia nós vemos o autoritarismo e a manipulação de massas. Isso na nossa sociedade atual. Pessoas que estão aí na televisão ensinando, utilizando não o conhecimento e a razão da palavra de Deus, mas utilizando meios até mesmo falsos, pseudos milagres, para que eles sejam vistos como superiores, como autoridades, e o que eles disserem seja decreto na terra. Olhamos e vemos o mercenarismo. Na época de Lutero, estavam lá as indulgências, as relíquias, e a Igreja Católica, de forma até mesmo totalmente sem respeito, sugando o máximo de dinheiro daqueles pobres miseráveis. Olhamos para os dias de hoje, irmãos, e olhem o mercenarismo. Meu Deus! Estão aí os pedaços de manto santo, os objetos sagrados, os óleos que foram trazidos de Israel, as águas que foram trazidas do Jordão e vendidas de forma sem vergonha nos nossos dias. O mercenarismo medieval, e tão tolo quanto o da Idade Média, porque as pessoas já não aprendem mais, mas são levadas apenas por um espírito religioso sem nenhum conhecimento, totalmente acesso.
Quando nós olhamos a exploração de pessoas leigas com o nome de Deus, essas relíquias mágicas, tudo isso culmina numa busca desenfreada por poder. Ora, tudo que acontecia na Idade Média era porque cada vez mais os papas, as pessoas que queriam títulos, inclusive havia a simonia por causa disto, elas queriam poder, elas queriam título, elas queriam ter autoridade, isto que era otorgada pela igreja da época. Afinal de contas, a igreja estava sobre todos os reis. Nos dias atuais, de forma distinta, mas temos dentro das nossas igrejas uma busca desenfreada por poder. Pessoas que querem título, pessoas que querem fama, pessoas que não estão mais trabalhando nos nossos templos, em boa parte dos templos, isso estou falando de forma geral, mas por vocação. Mas quantos não estão em cima de púlpitos por causa apenas por ânsia de poder? Quantos não estão apenas querendo a fama? Quantos não estão apenas serem conhecidos, serem pregadores, conferencistas internacionais? Estamos em uma idade média. E cada vez mais vemos que o evangelicalismo brasileiro é mais católico do que protestante. Por isso, quando falamos da reforma protestante, reivindicamos o espírito que é protestante que deve haver em todos nós. O espírito de não nos conformarmos com o erro. O espírito de transformação no nosso meio. A busca de retornarmos à sã doutrina. A busca de vivenciarmos o evangelho. A busca de fazermos a diferença. A busca de voltarmos ao Novo Testamento, mostrando para o mundo que somos discípulos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, nesta noite, eu quero enfatizar os fundamentos que os reformadores há 500 anos atrás fizeram questão de salientar, de gritar para o mundo, e os seus gritos ainda ecoam aos nossos ouvidos hoje. Quero chamar a atenção de vocês, portanto, destes fundamentos, que são fundamentos genuínos do Evangelho, que podem e são característicos da reforma, sendo úteis para uma genuína transformação espiritual da nossa igreja. Portanto, vejamos quais são esses fundamentos. O primeiro, vocês podem ver no coronel. O primeiro que quero enfatizar aqui é o sola escritura. Somente a escritura. Na igreja medieval, no período de Lutero, muita gente acha que aqueles cristãos não acreditavam na Bíblia. Eles acreditavam. Outros dizem não, é porque a igreja católica diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. A igreja católica diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre foi dito pela igreja que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso nunca foi negado. Acredita-se que a Bíblia é a palavra de Deus. Contudo, o problema daquela época, quando se fala só a Escritura, por que nós enfatizamos? Por que o protestantismo enfatizou tanto? Por que os reformadores enfatizaram tanto somente a Escritura? É por razão de quê? Pela Igreja Católica acreditar
que mesmo a Bíblia sendo a palavra de Deus, ela só poderia ser interpretada pela tradição, pela cúria, por meio das bulas, pela forma magisterial. As pessoas não poderiam por si mesmas ser iluminadas ao ponto de lerem as Escrituras e entenderem. Logo, a tradição, os meios que a Igreja Católica tinham como tradição eram necessários para que eu pudesse, de alguma forma, interpretar as Escrituras. Desta maneira, a Igreja Católica dizia da seguinte forma: a Bíblia é a palavra de Deus, mas você só pode chegar a ela se eu explicar ela para você. E aí a Igreja Católica, queira ou não, colocava a tradição, o Papa, as bulas papais, os sínodos, os concílios e outros escritos, não só em pé de igualdade com as Escrituras, mas acabava sendo superior a ela. Por quê? Porque ninguém podia chegar à Bíblia senão por meio do magistério. Logo, a Bíblia era inacessível para os leigos. A Bíblia era inacessível para as pessoas e acabava ficando totalmente algo obsoleto para a vida daquelas pessoas. Ora, era lida a Bíblia em latim, era falada em latim. Isto o padre de costas, porque as pessoas não tinham direito nem de ver o que o texto bíblico nele estava escrito. Para se ter uma ideia de como era tão distante a Bíblia. Os reformadores bateram de frente e disseram: não, a Bíblia é a palavra de Deus. E um fundamento hermenêutico da própria reforma é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E que o Espírito de Deus está sobre todos. Logo, eu posso ler a Bíblia e ser iluminado pelo Espírito Santo, e através da própria Bíblia eu interpretar e entender a palavra de Deus para a minha vida. Lutero, portanto, nessa ênfase, ele na dieta de Worms, ele fala o seguinte: a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da Escritura, isto é, neste momento levaram Lutero e disseram: Lutero, você tem que desfazer de tudo que tinha escrito lá nas 95 teses, do que você já escreveu e etc. Lutero, no seu segundo encontro com a cúria, ele disse o seguinte: a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da própria Escritura, ou visto que não dou valor à autoridade não provada do Papa e dos concílios, por ser claro que muitas vezes o Papa e os concílios erraram e frequentemente se contradisseram, por um raciocínio evidente, continuo convencido pelas Escrituras, às quais apelei, e minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a vontade de nossa consciência não é alguma coisa segura e nem permitida por nós. Esta é a minha posição, não posso agir diversamente. Deus me ajude. Lutero estava dizendo: eu tenho como autoridade não é o Papa, não são os concílios, eu tenho como autoridade a palavra de Deus. Por isso que o fundamento nosso é só a Escritura, somente a Escritura. Contudo, os reformadores, nem nós protestantes, anulamos a tradição. Para nós a tradição ela é importante sim, porque se fosse
nós anulássemos toda a tradição, não seria só na Escritura, seria no da Escritura. Mas nós não anulamos a tradição, pelo contrário, nós reavaliamos ela até aos pais da igreja, aos pensadores da igreja. Mas para nós, a tradição ela pode ser importante, para nós os concílios foram importantes, mas só a Bíblia é a autoridade infalível. Ela sim é a base de toda a nossa fé. Hoje, irmãos, nós temos um problema. Não é mais a tradição rebuscada como era a tradição medieval. Não são apenas questões institucionalistas, apesar do institucionalismo haver hoje também, de forma mais pontual, mais árida. Mas um dos grandes problemas, e isso eu faço questão de enfatizar ao evangelicalismo brasileiro, é de que as pessoas não têm colocado a Bíblia em segundo plano, como o pessoal medieval, em questões da tradição, a sofisticação da tradição. Mas as pessoas atuais têm colocado a Bíblia em segundo plano, em questões empíricas. Hoje se valoriza mais a experiência do que a palavra de Deus. Hoje se valoriza mais o eu acho do que a palavra de Deus, a relativização. Aleluia! Hoje se valoriza mais movimentos que têm aparecido no nosso meio do que a palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção. Deus fala conosco, amém. Nós podemos ter visões, amém. Nós somos pentecostais, cremos nisso. Nós cremos nos dons, amém. Mas a palavra de Deus está acima de toda e qualquer esperança. É a Bíblia a prioridade nossa. Não é a sua experiência a palavra de Deus. Não é o seu acho, é a palavra de Deus. Nosso fundamento de fé é a Bíblia. Retornemos ao nosso primórdio. Só a Escritura, somente a Bíblia, ela é a autoridade infalível para as nossas vidas. O segundo fundamento, só nos Cristos. Naquela época, havia a supervalorização de Maria e dos santos. Ainda nós vemos no meio popular católico. Todavia, naquela época principalmente, não havia, quando se fala disso, principalmente na ideia magisterial, acadêmica daquela época, não está se falando uma ideia de adoração dos santos. Se você for conversar com um padre, ele diz que eles não adoram os santos. Respeitam, veneram, mas não adoram. Naquela época, principalmente, era dito isso. O problema era a distorção que havia doutrinária já quanto à ideia de princípio de justificação. Era o seguinte: eles acharam, isso já foi bem explicado aqui, inclusive por um dos nossos palestrantes, eles acharam o seguinte: como os santos e Maria e os mártires viveram uma vida tão perfeita na terra, eles não só viveram uma vida tão perfeita ao ponto de irem direto para o céu, sem passarem pelo purgatório, mas eles acumularam tantas boas obras, que essas boas obras ficaram sobrando no céu, e essas boas obras ficaram lá no banco celestial, no cofre celestial, no baú celestial. É o termo até usado pelo Papa Leão X. Baú celestial. Tinham o direito, portanto, de usarem essas boas obras para cobrirem pecados de pessoas da terra.
E para isso, portanto, eles utilizaram e criaram as indulgências, em que era vendido o perdão de pecado, em que era vendido através do padre, através do Papa, em que o Papa assinava, dependendo do tanto que você pagasse, você poderia ter 1 ano de perdão, 5 anos de perdão, ou quem sabe, para sempre já, até o fim da sua vida, o perdão de todos os seus pecados. Havia naquela época essa visão. Lutero, quando ouviu Johann Tetzel chegando e pregando que quando caísse uma moedinha do cofre, uma alma sairia do purgatório, Lutero se revoltou. E, inclusive, em uma das suas teses, ele colocou o seguinte: Papa, se você tem esse poder de tirar almas do purgatório, por que não tira todas? Lógico. Por isso Lutero faz questão de dizer claramente que não é por boa obra de ninguém, porque todos são pecadores. Que não é por boa obra de Maria nem de santos, porque eles não são justificados por si mesmos, nem por boas obras, porque os nossos méritos são méritos com trapos de imundície. Lutero abre a boca e diz: somente Cristo. Não se pode tirar o lugar da cruz. Não pode se tirar o lugar de Jesus. Só se chega a Deus por meio de Jesus de Nazaré e a sua obra salvadora. Lutero faz questão de debater e dizer: olha, vocês estão ensinando a teologia da glória. Eu ensino a teologia da cruz. Porque o que era a teologia da glória, que era apregoada naquela época pelos sábios, pelos teólogos católicos daquela época, os teólogos escolásticos, era a ideia de que o homem poderia, pelas suas boas obras, chegar a Deus de forma imediata, sem precisar de um mediador. E Lutero faz questão de salientar 3 tipos de escadas. Lutero chega a comparar essa teologia da glória com a construção da Torre de Babel, em que os homens queriam chegar a Deus, até o céu. Lutero até brinca de forma abrupta e diz assim: vocês querem ver a nudez de Deus, subir nesta escada até ver a nudez de Deus. Por isso que Lutero diz: o homem por si não chega a Deus, por isso Deus é absconde. É totalmente oculto para nossas mentes. E nós só sabemos de Deus o que Ele quis revelar, aquilo que Ele quis se revelar. E aí tinha 3 escadas. A primeira, a escada especulativa, principalmente do autoescolasticismo, dizia que o homem, pela sua ciência, pelo seu conhecimento, ele poderia chegar até a Deus, compreender Deus. A segunda escada, a escada dos méritos ou obras, acreditava o seguinte: a cruz só iniciou o caminho. Você vai fazer tantas boas obras para subir passo a passo, degrau a degrau da escadaria, até o dia você cumprir obras maravilhosas, magníficas, e aí você chegará a Deus. Um terceiro pensamento que existia era a escada do misticismo, era das experiências sobrenaturais, era das experiências místicas. Irmãos, parece que essas 3 escadas estão nos dias de hoje. Lutero diz: ninguém
pode querer fazer uma escada para chegar a Deus, porque todas essas escadas acabam com a torre de Babel em confusão. Ele disse: a teologia da cruz é diferente, é como Betel. Não somos nós que vamos a Deus, é Deus que vem até nós. Jesus é esta escada, Jesus é o caminho, porque foi Jesus que veio dos céus até nós. Deus se fez carne e esteve entre nós. Deus esteve entre nós e revelou a sua glória para todos nós. A salvação não passa por méritos, por especulações ou por experiências místicas. A salvação passa pela cruz de Jesus de Nazaré. Portanto, não pense que você tem mais experiências do que os outros. Ah, eu tenho 30 anos de crente. Ah, eu jejuo mais. Ah, eu oro mais. Ah, eu sei mais do que os outros. Estudei, sei a Bíblia de cabo a rabo. Eu quero chamar a sua atenção. Nenhum de nós somos salvos por escadas nenhum. Por nada que fizermos, somos salvos por aquilo que Cristo fez. O que fizermos após o encontro com Cristo é apenas resultado da salvação. É só forma de agradecer a Deus, porque já fomos salvos pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso a Bíblia faz questão de dizer: Jesus é o único justo. Jesus, a sua obra é vicária, é substitutiva. Jesus, ele é o único obediente, o obediente ativo na terra e o obediente passivo na cruz. Jesus é a única remissão dos nossos pecados. Ele é o cordeiro expiatório, tanto que foi imolado como o bode de Azazel, que carregou os nossos pecados. Ele nos remiu de todos os pecados. Jesus é a nossa propiciação. A ira de Deus, que nos colocaria na eternidade no inferno, caiu sobre a cabeça de Jesus e nós fomos totalmente isentos de condenação. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é a nossa redenção. Ele nos resgatou. Ele nos arrancou das trevas e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E Jesus é a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, mas como Lutero fez questão de ler o que Paulo disse em Romanos 5:1: justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus e livre acesso à sua glória. Eu e você, através de Jesus, temos a vida eterna. Por isso, irmão, lembre de uma coisa: você não vale nada. Você não é nada. O que você fez não é nada. O que você acha que é, não é nada. Mas é Jesus de Nazaré que te fez filho de Deus, herdeiro das nações celestiais, cidadão da Nova Jerusalém. Foi Ele que pagou o preço pela tua vida. Viva para agradecer Jesus. Por isso que as tuas obras é fruto do Espírito e não é causa de salvação. Terceira sola, eu tenho que correr com o tempo. Sola gratia. Aleluia. Sola gratia. Naquela época, depois que a gente expôs, como eu precisava do Papa, do bispo, do clero, para ter remissão de pecados. Quando uma pessoa ia para um padre se confessar, era necessário um ritual para que houvesse a sua absolvição, para que houvesse o seu perdão de pecados. Logo, para que alguém fosse salvo, era necessário cumprir as regras da igreja. A igreja
suas exigências é que nos faziam ser salvos. Eu tinha que cumprir as penitências. Eu tinha que cumprir as obras religiosas. Eu tinha que fazer as rezas. Eu tinha que participar dos sacramentos. Sem os 7 sacramentos não tinha salvação para a minha vida. Por isso que um católico ortodoxo, ele é tão fanático para que uma criança recém-nascida seja logo batizada, para não ter perigo dela morrer e ser uma pagã. Por isso que um católico ortodoxo corre, quando está morrendo, a família corre logo atrás, para que ele receba a extrema unção, para que ele possa cumprir os sacramentos e ter possibilidade de ser salvo. A salvação, portanto, era totalmente ligada a um conjunto de rituais, a um sistema. E Lutero, quando viu isso, disse: ninguém vai ser salvo. O monge agostiniano Lutero, que fazia todos os tipos de penitências, que o seu amigo Staudt se ficava revoltado porque ele ia lá de minuto a minuto pedindo perdão por pecados. Ele dizia: não tem jeito, Deus é um carrasco, Deus é um homem mau, Deus é um ser maquiavélico, ninguém poderá cumprir as exigências de Deus, ninguém vai ser salvo. E Lutero se revoltava. Pega o texto bíblico que eu li, com esse texto, Romanos 1, 16 e 17, Lutero ficava revoltado com esse texto. Porque olha o que o texto diz. Novamente, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para o quê? Para a salvação. E aí o verso 17. Por que o Evangelho, ele não se envergonhava do Evangelho? Porque era poder de Deus para a salvação. E por que era poder de Deus para a salvação? Verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como é que pode ser poder para a salvação, se na verdade manifesta é a justiça? E justiça serve para julgar. Se a justiça de Deus me julga, eu sou condenado, eu não tenho salvação. Aqui é uma contradição de Paulo. Ora, justiça, quando nós olhamos para a palavra, vai ter a ideia logo de quê? Ou o atributo de Deus, de santidade dele, ou a sua ação de julgar. Então Lutero não entendia isso daqui. E Lutero ficava revoltado. Porém, ao estudar esse texto de Romanos, principalmente o capítulo 3, verso 24 em diante, o capítulo 5, verso 1, e lá em Filipenses 3, 9, e depois dele estudar esse texto, ele entendeu que a justiça aqui não está falando nem do atributo de Deus, e aqui a justiça não está falando nem da ação de Deus de julgar. A justiça está falando, na verdade, esse texto, quando fala de justiça, está falando da justiça que vem de Deus para as nossas vidas. A justiça a qual Deus atribui para nós. Olha o verso 24 do capítulo 3, como ele é fantástico. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração, agora sim, da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí Lutero entendeu uma coisa:
Aqui o texto não estava falando da justiça de julgamento de Deus. O texto estava falando, na verdade, da justiça que Deus atribui a nós. Da justiça que Deus nos acredita. Quando Lutero entendeu isso, aí o texto que ele diz assim: de repente abriram-se as portas, os portões do paraíso, e eu fiquei em paz. Isso é fantástico, sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos entender uma coisa: eu não sou considerado justo por Deus pelo que fiz. Eu não sou considerado justo por Deus por minhas meras atitudes, ou porque eu sou mais religioso do que o outro, ou porque eu estou cumprindo os rituais e sacramentos. Não! Eu sou considerado justo por Deus em Cristo Jesus, pela graça de Deus que foi colocada e foi derramada na minha vida, e eu sou declarado diante do fórum de Deus como justo por essa justiça passiva que me foi atribuída. Logo, Deus, quando olha você, não vê você, Ele vê Jesus. Se Ele olha e vê Jesus, Ele não vê a tua justiça, Ele vê a justiça de Jesus na tua vida. Jesus é plenamente justo. Se Ele é plenamente justo, logo quando Ele vê a mim, Ele me vê como justo também, porque eu fui unido a Cristo Jesus e nós somos inseparáveis. Por isso que Paulo faz questão de dizer que nada mais poderia separá-lo do amor de Deus. E ele chega a dizer: e quem poderá de alguma forma me acusar, se é Deus quem me justifica? Não tem mais acusação contra a tua vida. Não há mais condenação, porque Cristo Jesus está em você. Ele vive em nós e nós somos salvos porque a justiça dele nos foi atribuída, nos foi creditada. Logo, somos salvos pela graça. E graça não é ato, não é mérito. A graça, sim, é um favor imerecido. Você não merece. Todos os dias que você agradecer a sua salvação, lembre que você não merece. Todos os dias que você vier adorar a Deus, lembre que você não merece. Todos os dias que nós falarmos do céu, você lembre que você não merece. Mas foi pela graça de Deus que você foi alcançado. Sois salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode se gloriar. Isso é que é grandioso. Quando nós vemos a grandeza da salvação, por isso que Lutero dizia: simui justus, simui peccator. Simultaneamente justos e simultaneamente pecador. Eu ainda sou um pecador, mas diante do fórum de Deus, do tribunal de Deus, eu fui declarado justo. Isso é que é grandioso. E lembre de uma coisa: quando falamos de graça, graça é Deus não nos dar o que nós merecíamos. Porque nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a destruição, nós merecíamos o sofrimento, e Deus em Cristo retirou tudo isso da nossa ficha. E é mais, é Deus nos dar o que nós não merecíamos. Nós não merecíamos transformação, nós não merecíamos regeneração, nós não merecíamos vida eterna, nós não merecíamos o céu, mas em Cristo Jesus tudo isso nos foi outorgado pela obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifique a Deus, viva para agradecer a Deus. Este é o Evangelho, é eu agradecer, é eu fazer as boas obras em gratidão ao que Jesus já fez por mim. O quarto pilar, sola fide. Estou encerrando, irmãos.
Quarto pilar, sola fide, somente a fé. Os católicos não acreditam que é pelas obras que alguém é salvo, pelo menos no papel. O problema deles é a distorção com a justificação. Eles acreditam o seguinte: que Deus não nos acredita justiça, mas que Deus trabalha com a infusão de justiça. Vou explicar melhor para vocês. Uma criança, quando ela é logo batizada, Deus dá uma parcela da sua justiça divina para a alma daquela criança. Por isso que ela é inocente, por isso que ela morrer vai para o céu. Quando ela atinge a consciência, isso é a mentalidade católica, ela peca. E o seu pecado consciente, voluntário, vai gerar a perda daquela justiça. Logo, aquela criança tem que ir no padre, confessar o seu pecado, para que o padre traga a absolvição do seu pecado, e ela, em sua penitência, possa fazer uma obra digna, para que Deus traga de volta uma parcela daquela justiça. E ela vai, nesse sentido, é um jogo de vai e vem. A pessoa perde e ganha. Mas por isso que a pessoa tem que estar nas missas. A missa é um sacramento. E ela, quando vai tomar a hóstia dada pela mão do padre, ela vai estar ali recebendo a absolvição, queira ou não, ela está comungando, ela vai estar recebendo uma parcela de graça. E assim ela vai, de alguma forma, crescendo. O problema é que se essa pessoa morre sem ter um tanto correto, esperado de justiça, ela vai para o purgatório. Por isso que ela vai ficar lá, queimando o pecado, até ela ficar limpinha e ir para o céu. Se pergunta o que Jesus fez na cruz para ele. A nossa fé é diferente. Nós não cremos na graça ou na justiça infusa. Nós cremos na justiça declarada. Nós cremos na justiça que nos foi atribuída, imputada. Está assim em Romanos capítulo 4, verso 3 a 5. Eu e você éramos marginais da fé. Éramos criminosos espirituais. Éramos inimigos de Deus, está em Efésios. Aí sabe o que aconteceu? No dia que a salvação veio em nossas vidas, nós passamos de inimigos de Deus a sermos declarados justos. Por isso que vivemos agora pela fé. Porém tem um detalhe. Nós dizemos assim: justificação pela fé. A fé não é a causa real da nossa justificação. Isso aqui é importante. Não foi porque você creu. Não foi assim. Bote a sua fé em ação. Engravide. Não foi isso não, irmão. Não estou falando em engravide porque existe essa teologia. Não foi isso. A justiça que nós recebemos é totalmente passiva. A causa da nossa justificação foi a graça de Deus. Por isso que Paulo até é redundante quando diz: fomos justificados gratuitamente na sua graça. Foi a graça de Deus. Foi a vontade de Deus. Agora, Deus usou um meio para que você recebesse a fé. A fé, portanto, não é a causa real da nossa justificação, mas é a causa instrumental dela. Ou seja, Deus usou a tua fé como um meio para que tu recebesse a graça que Ele está derramando sobre a tua vida. É a velha história do Ismoléu. Nós éramos como Ismoléis, que estávamos à margem, e Deus veio e deu o conteúdo, a sua graça, e nós só precisamos estender a mão e receber. Nada fizemos, nada podemos, nada temos, foi tudo vindo oriundo
graça mediante a fé. É mediante essa fé que ele quis usar, para que todos nós aqui soubéssemos que nada podemos de nós mesmos, nada nós temos de nós mesmos, tudo é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero encerrar esta palavra com o último fundamento. Só lhe deu glória. Já vimos, só a Escritura, só o Cristo, só a gratia, só a fide, e agora, só Deus. Se nós partirmos para a mentalidade católica, nós vamos dizer que a glória não é só de Deus. A glória é da igreja, a glória é do Papa, a glória são dos mediadores, a glória são dos santos. A glória não é só de Deus. A cruz não existe aqui. A obra de Cristo não tem sentido. É só lhe deu glória. Foi o que os reformadores deixaram bem claro. Glória. A obra não tem santo no meio, não tem papa no meio, não tem instituição no meio, não tem nós e o nosso mérito no meio. Tudo é de Deus, tudo vem dele, é por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O louvor pertence somente a Deus. Você só recebeu aquilo que Deus estava te dando. Isso é que é grandioso. É para que você agradeça e louve ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar a sua atenção. Hoje por aí está sendo ensinado várias formas diferentes de obter bênção. Deus, na verdade, é um empregado. As regras de você impor, tomar posse, forçar a barra. Eu quero chamar a sua atenção. Ele é o Senhor. Ele dá quem quer quando quer. Ele age como quer quando quer. Ele dá vida, ele toma. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E é gracioso porque nos amou sem nós querermos. Ele nos amou de uma tal maneira e transformou as nossas vidas e nos deu a vida eterna. A glória somente dele. Paulo, quando ele entende isso, ele encerra lá no capítulo 11 dizendo: ó profundidade tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus, quão inescrutáveis são seus juízos, quão inexplicáveis seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado, porque a glória dele, por ele e para ele. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Pare de se achar grande, irmão. Desce do salto. Desce do salto. A glória pertence a Deus. Quero encerrar esta palavra. É sabermos que não tem objeto mágico, que não tem ícone humano mágico, que não tem escada de obras e méritos mágica, que não tem nada disso. Somos salvos pela graça de Deus, pela obra de Cristo Jesus, mediante a fé, e a Escritura nos ensina, e vamos seguir o que ela nos ensina, que a honra e a glória pertencem somente ao nosso Deus. Quem participou, portanto, desta semana, que possa degustar, ruminar o que foi ensinado, e que possamos colocar em prática, para que o mundo veja
a luz do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus em nossas vidas. Que Deus em Cristo